Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao A Notícia de Frente desta quinta-feira, hoje, dia 27 de agosto, finalzinho aí do mês de agosto. Vem junto com a gente, comenta aqui as nossas reportagens. Você também pode ser um comentarista do A Notícia de Frente. Aí embaixo, na sua tela, as redes sociais da TV Vila Real, Instagram, Facebook, que você pode assistir ao vivo, e em cima o nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que você já tem aí anotado na sua agenda e também na agenda do celular. Bom dia, Antero, tudo bem? Bom dia, Nayara, tudo ótimo. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, meu amigo por inteiro. Bom dia, Nayara, nossa musa do jornalismo. Bom dia ao telespectador. Que tenhamos, hoje sim, uma quinta-feira abençoada. Isso mesmo, tomara. Amém. Teremos, com certeza. Teremos, com certeza. Apesar do Corinthians, né? Ah, não, mas não foi tão ruim. Foi péssimo. Não é o problema do péssimo. Mas o empate já mostra uma recuperação. Não, que nada. O time do Corinthians tem que arrumar uma maneira de jogar, né? Vai brigar do 10º lugar para baixo. Para a Sul-Americana e olhe lá. O Corinthians não briga pela Libertadores. Não briga. A não ser que mande o técnico imediatamente embora, porque, olha, deixar aquele Juan Oliveira jogar o que... Tudo bem, é garoto, é 20 anos, colocou, não jogou nada no primeiro tempo, mas quando retorna o time, retorna o Juan Oliveira. Era o melhor momento para substituir, era no intervalo. Porque aquilo lá não serve para o Cuiabá. Aquilo lá é para vir para o misto, para disputar a segunda divisão do Mato Grossense. É titular do Corinthians. Titular do Corinthians, a grande ideia Olha, não dá para continuar com esse técnico, o time do Corinthians. O cidadão no máximo para treinar time intermediário. Ele foi bem no Atlético, né? Exato, time intermediário. Foi não por mais que faça boa campanha o Atlético não está entre os grandes do futebol brasileiro. Ele é técnico para o Luverdense, que ele foi técnico aqui do Luverdense. Para o Luverdense, para o Atlético, não tem tamanho para ser técnico do Corinthians. Verdade. É isso. A responsabilidade do Corinthians é muito grande. Mas teve uma notícia boa ontem. O nosso Botafogo ganhou do Paraná 2-1. Tá certo. O Botafogo está... E ganhou 2 milhões. Supre as deficiências, está suprindo as deficiências do Corinthians. Veja a diferença de treinador. O time do Botafogo é melhor que o time do Corinthians? Não é. Individualmente não é. Mas tem padrão de jogo, tem esquema tático definido, tem revelações importantes, foi buscar na base jogadores espetaculares, tem um jogador pelo lado esquerdo do ataque que é exportação, que não vai ficar aqui no ano que vem. O menino é uma surpresa. É muito bom jogador. Então, assim, a diferença é Paulo Autuori. Tem o Paulo Autuori, que é muito bom treinador, né? Portanto, Nayara, você que é do Corinthians, você tem que aderir à campanha Fora Thiago Nunes. Gente, vamos com informações de trânsito agora nessa manhã. Vamos aqui através das câmeras da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, saber como que está o trânsito agora na Avenida do CPA. Ali o sentido é o centro. Trânsito tranquilo, mas a gente já vê mais um movimento de carros, ônibus ali, o pessoal também na parada, no ponto de ônibus. Trânsito bem tranquilo agora de manhã, ainda muito cedo. O trânsito fica mais movimentado a partir das 7 horas. Temos outro ponto? Temos esse ponto, é Miguel Sutil, não é? Miguel Sutil. Aí, nos dois sentidos, trânsito também fluindo, mas com um movimento maior de veículos agora nesta manhã. Parece que o céu também está bem enfumaçado, né? Não sei se é ali, ó. É fumaça o céu. Pura fumaça. Tem nada de neblina aí, não. As pessoas insistem, né, Edivaldo? Não adianta. A gente pode falar, as pessoas sabem que é crime, mas continuam colocando fogo em lixo, continuam colocando fogo nos terrenos. Isso não pode acontecer. É a mão assassina do homem, do ser humano. Não só o homem, do ser humano. E eu fiquei muito preocupado. Li uma matéria, uma previsão, não é nem matéria, uma previsão do Instituto de Meteorologia. Vai demorar para a gente ter. Hoje é o meu aqui, o Instituto de Meteorologia. Nós só teremos chuvas em setembro
e possivelmente na primeira quinzena de setembro, no final da primeira quinzena de setembro. Como nós estamos fechando o mês de agosto agora, imagine o que nós vamos passar, né, de calor. Hoje vai para 41 graus. Nossa Senhora, haja água, tem que beber muita água. Muita água. Porque o tempo seco demais. Vitor, principalmente, tem que tomar muita água. Aí o pessoal começa a colocar a bacia de água e as toalhas molhadas que secam em 2 minutos, viu? Tem essa não, também. E só o umidificador, só um umidificador não dá conta. No quarto não está dando conta. E nem todo mundo tem como colocar também, né? Então vale sim a bacia e a boa e velha bacia d'água. É verdade. Balde d'água, bacia d'água. Gente, vamos falar... Dormir embaixo de uma cachoeira, melhor ainda, né? Uma água quem dera se todo mundo pudesse, né? Olha, a gente vai falar das eleições 2020, porque na próxima segunda-feira, dia 31, começa o prazo para a realização das convenções partidárias. Elas poderão ser feitas tanto presencial quanto virtual. Confira na reportagem. Em 2020, em Mato Grosso, haverá eleição para prefeito, vice-prefeito, vereador, senador da República e 2 suplentes ao Senado. Quem quiser disputar estes cargos eletivos tem que ser candidato aprovado em convenções partidárias. Elas podem ocorrer a partir da próxima segunda-feira, dia 31, até o dia 16 de setembro. As convenções podem ser presenciais ou virtuais. As convenções, elas passam a ocorrer por força da emenda constitucional do dia 31 de agosto agora, até a data do dia 16 de setembro. Então, os partidos têm esse período para se convencionar e eles podem, diante dessa nova regulamentação, fazer a sua convenção, a sua reunião para deliberação, tanto de forma presencial quanto de forma virtual. A forma presencial, muito embora a resolução tenha sido editada há um tempo já atrás, alguns meses atrás, ela não vedou a realização de forma presencial. Se a convenção partidária for presencial, os políticos devem seguir regras para prevenirem Covid-19. Evitando aglomeração, utilização de máscara, álcool em gel. Então, todas essas medidas para se preservar a saúde devem ser observadas, uma vez que nós temos normativos, inclusive estaduais e municipais, a respeito. Se a convenção for virtual, os partidos também devem respeitar protocolos para sua realização. O ato em si, ela já passa a ser fiscalizada autonomamente. O que isso quer dizer? Todos os que estão sendo chamados para esse processo, para essa reunião agora, de uma forma ou de outra, sendo correligionário ou não, eles acabam sendo a forma também de fiscalização. O partido, ele dentro do seu estatuto, é o seu estatuto que determina a questão da comunicação para a Justiça Eleitoral. O que ele tem que fazer é tornar pública, uma certa data de antecedência, a convenção e chamar todos os seus convencionados para a realização. Independentemente da convenção ser presencial ou virtual, o prazo para entrega da ata dela agora é mais curto. Ele realizou a convenção num dia, até o dia seguinte ele tem um prazo limite para enviar todos esses dados para a Justiça Eleitoral publicizar dar publicidade dessa convenção para que o próprio Ministério Público, outros candidatos, a população, a sociedade de modo geral, possa vir fiscalizar o ato que ocorreu, né? E essa ata de convenção vai surgir como base, vai instruir os processos de registro de candidatura. Esse ano em Mato Grosso, cada partido político vai ter que realizar 2 convenções. Uma para escolher os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Outra para definir as candidaturas ao Senado da República e à suplente de senador. Essa eleição suplementar, por ser outro pleito, outro processo, outro julgamento, outro tipo de registro de candidatura, ela deve ser feita de forma reservada. Se o partido, por alguma logística própria, quiser aproveitar a quantidade de convencionados reunidos para deliberar tanto das eleições municipais quanto das eleições suplementares, ele tem que ter em mente que ele tem que ter esse dado muito bem esclarecido. Primeira ordem do dia, eleição municipal, e aí acaba se deliberando, escolhendo tudo quanto aquela eleição municipal. E depois a outra ordem, se assim ele preferir fazer da suplementar, também especificadamente item a item. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para
a notícia de frente. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. E essas convenções virtuais podem evitar muitos embates, né? Por exemplo, o DEM. O DEM totalmente rachado, dividido, com os irmãos Campos querendo apoiar uma pessoa, Mauro Mendes querendo apoiar outra. Você acredita nisso? Que a virtual pode... E vai ter problema, me parece. Na verdade, eles falaram aí do calendário Pode evitar esse embate, da eleição pessoal. municipal. Sim. Ainda está faltando, no meu entendimento, um regramento do Tribunal Regional Eleitoral. Isso seria uma boa pauta aqui para o nosso jornalismo. Como é que será feita a suplementar, né? A suplementar, porque uma coisa é a convenção municipal. A convenção municipal, Cuiabá decide sobre Cuiabá, Várzea Grande decide sobre Várzea Grande. Né? O Jaime vai estar lá em Várzea Grande decidindo sobre Várzea Grande e o Mauro Mendes, que é eleitor de Cuiabá, vai estar aqui em Cuiabá decidindo sobre Cuiabá. Então é separado. Cada município decide o seu destino. Ponto. Cada convencional do município decide o seu destino. A suplementar ao Senado, quem decide é a convenção estadual. Né? E o calendário fala, até porque esse é o calendário normal do Tribunal Superior Eleitoral, fala de prazo para a realização de convenções municipais. Como é que se farão as convenções estaduais? Eu quero levantar aqui um outro problema. Pela lei eleitoral, em vigor para esta eleição, você não pode ter transmissão ao vivo de atos partidários. Por exemplo, o Emanuel Pinheiro está aqui no Jornal Gazeta, a MDB Nacional exige candidatura de Emanuel. Então ele vai fazer um ato, vai dar resposta sim ao MDB. Ele só pode fazer isso num ato partidário interno. Nem por rede social? Nem por rede social, ao vivo não. Não pode? Está na lei, né, que não pode. Está na lei que não pode. E como é que você faz, sem ser ao vivo, a convenção virtual? Quer dizer, a mesma lei que proíbe a divulgação ao vivo da convenção... Mas seria interna, só para os participantes, só para o... Oferece. Mas ela interna, sim. Eu, na minha casa, se eu sou convencional de um partido... Você vai participar dessa Eu posso reunião. entrar no Zoom e participar lá da com reunião. Código e tudo isso. Bom, aí não pode divulgar ao público, né? Não pode divulgar na rede social. Então, seria isso. Então, essas coisas precisam ser elucidadas pela Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral está nos devendo, e devendo à opinião pública, a regulamentação da questão da eleição do Senado. Tem algumas perguntas. O partido que apoiar um prefeito pode apoiar candidato a senador contrário ao partido desse prefeito? Mas aí não é mais um regramento partidário? Essa proibição, por exemplo, eu apoio o Antero prefeito aqui em Cuiabá, mas o Antero é contra o Tico-Tico na Várzea Grande. Lá na Várzea Grande tudo bem. Eu apoio o Antero em Cuiabá, mas eu apoio para o Senado, por exemplo, vou pegar o caso do MDB. O MDB apoia Emanuel em Cuiabá e apoia para o Senado Otaviano. Tá. O PSD do Carlos Fávaro pode apoiar o Emanuel em Cuiabá? Só como pergunta. Mas não é já que o Fávaro é candidato mais uma senador, questão partidária e não de ingerência do tribunal? Não, porque você só pode fazer coligação na mesma... Mas, Antero, você sabe que existe aquela surgência de coligação branca. Sim, mas né? tem nada que... oficial, mas eu apoio... mas tem que dirimir isso antes de dirimir, de ter que votar lá no TRE. né? Tem que existir regra, sim, né? E lá em Sinop, por exemplo, há problemas com relação à eleição local. Porque o Dilceu Dal Bosco apoia Leitão, porque Júlio vai ser candidato, ou pelo menos entre aspas, é o que se fala, que apoia Leitão com Júlio na primeira suplência, para o Senado.
E vai apoiar o MDB, que é da prefeita Tubal. E aí? Não, vai Porque apoiar, tem lá ele vai apoiar o MDB. Tem o Dilmair, por exemplo, que é vereador, que é Dilmar, Dilceu, Dilmair. Ele vai apoiar o MDB de Juarez Costa contra a prefeita. Pois é. Então, é justamente isso que você está levantando aqui. Mas, na sequência da brilhante matéria do talentoso Antônio Carlos Silva, só dizer o seguinte, que nós vamos ter, se prepare, como não tem aperto de mão, não tem coisa, se prepare para a sua caixa de mensagem, porque o pau vai comer. Cada partido pode lançar 40 candidatos a vereador. Mas só pode mandar mensagem para você se você autorizar. Perfeito, mas Isso está chega. Isso O que eu estou recebendo aqui de pré-candidato, Antero, não é brincadeira. Tá bom, na hora que oficializar a candidatura, você começar a receber, ele pode ser cassado. Ah, é? É. Não, se a E pessoa como não é que ele- autorizar, né? Ele vai, Tem. de Se não qualquer for forma. autorizado, mas... Ele está falando, estou recebendo de quem não estou autorizando. Então, assim, Não, se tem- começar a campanha, o registro está feito e você começar a receber, e a justiça souber disso... Aí ele tem que manifestar no ato. Mas- Recebeu a primeira mensagem falando, O gostaria de internauta receber é que tem mais. que se Não, ele manifestar. só pode mandar mensagem para você se você autorizar. Aceita receber aí a campanha, informações da candidatura do vereador Antero? Aceito. Está liberado. Ah, sim. Tem que ter, Ah, tem que ter uma mais. autorização. Se não aceitar, ele não pode mandar mensagem. Eu não só estou dizendo isso pelo número de candidatos. Nas eleições anteriores, nós tínhamos coligações. Com coligações, nós tivemos uma campanha com quase 600 candidatos a vereador. Agora imagine, com possibilidade de 40 candidatos em cada partido, nós vamos passar de 800 mil candidatos a vereador aqui em Cuiabá. Né? Então se prepare para isso que o Antero disse aí, o aceito ou não aceito, aceito ou não aceito, você vai ter 200 toques por dia, pode ter certeza disso. E vai ficar bem informado sobre ele. Também. E já que a gente está falando de eleições, só uma informação aqui que vem do GD. Gisela declara apoio ao candidato do Avante ao Senado e recebe respaldo em Cuiabá. A pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona do Prois, oficializou seu apoio à candidatura ao Senado do advogado Euclides Ribeiro Júnior, do Avante, durante coletiva de imprensa que aconteceu ontem, quarta-feira. Segundo Simona, o apoio é recíproco por parte do candidato ao legislativo na disputa aqui na capital. E qual que é o apoio que ela recebe? Esse é o tipo da notícia que precisa ser traduzida, né? Porque, com todo o respeito, pode ser até a grande surpresa da eleição, o advogado Euclides Ribeiro, mas para a Gisela não soma absolutamente, nesse momento, não soma nada aqui em Cuiabá. Me De parece apoio. que é um advogado muito preparado, Não, só não. pode crescer na campanha. Pode, né? pode. Tem conteúdo, para crescer. Ela fala o seguinte: Euclides é daqui de Cuiabá e durante a nossa aproximação e nosso diálogo, muitas das bandeiras que eu defendia como pré-candidato ao Senado anteriormente foram acolhidas por ele. É a explicação do porquê do apoio. Tomara que seja isso. Olha, Verdade. vamos seguir, vamos com o Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro agora ao vivo, porque o Bruno vai trazer informações sobre o caso Isabelle Ramos. Tem novidades do caso. Bruno, bom dia para você, para sua equipe. Olá, Nayara, muito bom dia. Edivaldo, Antero e a todos de casa. Um pouco mais de 40 dias do caso Isabelle, a polícia tem uma tarefa muito difícil, que é entender o que realmente aconteceu. Só que entre esses 40 dias, outros desafios estão surgindo. Exemplo, ameaças que estão acontecendo dentro do condomínio mesmo, onde mora Marcelo Sestari e a sua família. O que vale ressaltar que aqui também mora a família da Isabelle Guimarães Ramos, que morreu dentro da mansão. Acontece que uma ocorrência foi registrada, Marcelo Sestari, a Valone, seu amigo, e o filho de Marcelo e o advogado Rodrigo Pouso, ambos estavam dentro da mansão. Quando de repente saíram para fora de casa e avistaram que ao lado de um veículo estava o tio de Isabelle Guimarães Ramos. Esse tio estava lá quando Marcelo disse: "O que deseja?" Ele respondeu: "Não falo com assassino, entra para dentro de casa porque eu não falo com assassino. A sua hora vai chegar."
Mais uma vez, Rodrigo Pouso, advogado de Marcelo Sestari, disse: olha, você está filmando uma área particular. Ele disse, segundo a ocorrência, que tudo iria se resolver na porrada, de acordo com informações. Muito alterado, rapidamente a família volta para dentro da mansão. Uma ocorrência foi registrada, ou seja, durante todo esse desafio de entender esse mistério da morte de Isabelle Guimarães Ramos, ainda entra outros desafios que a polícia está recebendo como denúncias e também essa ocorrência sendo registrada. Ao longo da semana, nós já falamos sobre a expectativa de receber esse laudo, que é sobre a perícia e sobre essa reconstituição. O que realmente aconteceu no último dia 18, quando durou mais de 7 horas e mais de 82 pessoas envolvidas na reconstituição no segundo andar dessa mansão de Marcelo Sestari. Então, há uma expectativa agora de que amanhã esse laudo, sim, seja divulgado. Enquanto isso, nós continuamos acompanhando o que deve envolver sobre o jovem que veio com as armas, as mensagens que foram apagadas, que mesmo com essa quebra de sigilo, ainda não conseguiram recuperar todos os dados. Realmente é um mistério. Um caso, um condomínio que foi palco de uma tragédia não anunciada. Nayara, Edivaldo, Antero. Certo, Bruno, obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Depois você volta com a gente, né? O Bruno Pinheiro volta daqui a pouquinho com a gente. Deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Antero, seu? Olha, o meu destaque é o seguinte: apesar do DEM não ter oficializado, o ex-senador e ex-governador Júlio Campos diz o seguinte: Fabinho está animado e a decisão sai até o final de semana. Ou seja, Fábio Garcia, segundo Júlio Campos, é provavelmente o candidato do DEM. Tem matéria, inclusive, em alguns sites, né, Fabinho falando que está realmente engraxando a chuteira, né? Como no tempo do seu Bugrinho de Lisboa, está passando um sebo na chuteira, né? Para poder ver se vai sair para jogo. Né? Eu citei seu Bugrinho em Lisboa, para os mais jovens aqui, Lisboa era o mordomo que mandava mais que o professor Ranulfo no misto, mais que Lino Miranda no misto, mais que todos os presidentes, uma figura doce e admirável, era do misto. E o seu Bugrinho, pai do nosso querido Silvinho, né, morador ali do Porto, onde o Atacadão hoje morava seu Bugrinho. Morreu cheio de amores pelo operário. Também dava palpite, chegar para o senhor Livardo, eu preciso falar com o senhor. E vinha e tinha boas ideias e entregava tudo que estava acontecendo de mal para o operário. Entregava e queria escalar time também. Também escalava. Dava palpite para o técnico, E o seu destaque? Como é que a gente não tem mais essa doçura, né? Essa doçura, esse amor. Hoje se fala com desdém, né? Falamos aqui do Corinthians, antigamente era uma paixão, né? Você falar do Corinthians. Hoje você fala por falar. Faz uma observação por fazer uma observação. E o seu destaque, Edivaldo? Olha, eu confesso a você que eu vim para cá pensando em tanta coisa e não consegui pensar nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Vou falar dessa escalada de roubos, furtos e de assassinatos aqui no nosso estado. Certo. É uma área que eu estou mais ou menos identificado em função do cadeia neles. Olha, vamos então seguir com a notícia de frente, porque o presidente Jair Bolsonaro recusou a proposta da equipe econômica para o Renda Brasil. O lançamento do projeto substitui o Bolsa Família, que está suspenso. Veja na reportagem. Bolsonaro chegou a Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, por volta de 10 horas da manhã. Na Uzi Minas, o presidente participou do religamento de um forno usado na transformação de minério em ferro. O forno foi desligado há 4 meses por causa da pandemia do novo coronavírus, que causou redução na demanda de aço no Brasil e fora do país. Na cerimônia com funcionários da empresa, Bolsonaro voltou a afirmar que é preciso participação popular para a retomada econômica do Brasil. Precisamos, sim, gerar emprego, trabalhar e que cada um, na medida do possível, busque o seu sustento com o suor do próprio rosto. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer um plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou
nós estamos fadados ao insucesso. Durante o discurso, Bolsonaro disse que não vai enviar ao Congresso a proposta do programa Renda Brasil, substituto do Bolsa Família, apresentado ontem pela equipe econômica do governo. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, né, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. O presidente voltou a garantir o pagamento do auxílio emergencial até o fim do ano. O valor, no entanto, ainda não está definido. Não vai ser 600, nem vai ser 200, que eu posso adiantar isso aí. Agora o Brasil tem uma situação complicada. Nós temos que retomar a economia para você poder gerar recursos, para não poder continuar nos endividando. Olha, só uma correção, tá? Eu falei, talvez possa ter falado num sentido errado, mas o que está suspenso é o programa Renda Brasil e não Bolsa Família. O Bolsa Família continua, tá bom? Só essa correção. Suspenso o envio para o Congresso do programa Renda Brasil, né? Isso, o envio para o na verdade Congresso. é o seguinte, o Bolsonaro acabou de demitir o Paulo Guedes, traduzindo a informação. Deu uma queimada boa nesse último. Não, porque assim, eu não posso aceitar a proposta do Ministério da Economia. O ministro da Economia é Paulo Guedes, que quer tirar de pobre para dar para paupérrimo. Eu não vou tirar nada de pobre. Ou seja, o Bolsonaro aderiu ao Roberto Marinho, porque Bolsonaro agora só tem 2 pensamentos: evitar a prisão do Flávio e se reeleger em 2022. Né? E fazer o que o Centrão determina. E nesse sentido... Mas está errado falar de tirar do pobre e dar para o paupérrimo? Onde que está o erro aí? Não sei, o erro aí está... Vai tirar de quem já não tem para dar para... O Paulo Guedes tem que dar para quem não tem. O Paulo Guedes é que falou, olha, para fazer esse programa, então tem que tirar deste lugar e deste lugar, porque você não pode fazer espetáculo de demagogia sem ter dinheiro, depois da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, Bolsonaro, está cada dia mais descomprometido com a questão do teto de gastos. A questão do teto de gastos é uma coisa que você faz na sua casa, eu faço na minha, Edivaldo faz na dele. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Verdade. Você não pode gastar mais do que recebe, senão você vai à falência. Quer dizer, o Brasil não tem poupança pública para realizar determinados programas e o Bolsonaro quer realizar porque isso dá voto. Esse é o debate dentro do governo. Tem o Rogério Marinho, que defende essa tese. Essa tese anima o Bolsonaro a ser candidato. E essa tese mostra para o Paulo Guedes que a economia vai espatifar e ele tem alertado o presidente de que isso não dá certo. Esse alerta dele ao presidente é que recebeu esse pito do presidente. O pito do presidente não é para nenhum comentarista econômico do Brasil. O pito do presidente, o puxão de orelha do presidente, quando o presidente fala assim, eu não vou tirar de pobre para dar para o paupérrimo. Mas tem que puxar mesmo. Ele está falando do Paulo Guedes. Qual que é o problema de puxar a orelha de um ministro? Eu não acho que é problema nenhum. Eu estou só dizendo, só estou traduzindo, Nayara. Sim, mas você não quer que traduza para o eleitor? O que não, quer? Tem que traduzir isso aqui. Qual que é o problema nisso de puxar a orelha? Mas eu nunca disse que é problema nisso. O Paulo Guedes mesmo já disse, o presidente é quem manda. Pois é. Entendeu? O presidente é quem manda. Ou seja, Paulo Guedes é ex-ministro. Anote, vamos ver quantos meses vai durar daqui para frente. Quantos meses, você acha? Não, ou semanas, sei lá. Mas se ele sabe que quem manda é o presidente, por que ele sairia? Ou então... Ué, porque ele está vendo o seguinte, olha, se você for por aqui, você vai cair no precipício. Aí mas eu vou por aqui. Não, o senhor que manda, deixa eu descer do carro. Ou o Paulo Guedes pede demissão, ou é demitido,
ou parte para subserviência e fica ao lado de Bolsonaro fazendo o que ele quer na economia. Fazendo o que ele não acredita. Então, fazendo o que Bolsonaro quer, o presidente quer, e aquilo que ele não acredita. Isso é mais ele pode ficar com o ministro para manter o status. Isso é mais uma trapaça com o voto do eleitor. Que não estava... Porque o eleitor... Uma das coisas que o Bolsonaro defendeu na campanha eleitoral foi que o Paulo Guedes era o... Era o homem. Era aquele o presidente da economia. Não, era o posto Ipiranga e que ele iria fazer uma teoria liberal. Essa coisa que o governo está anunciando confronta. O Bolsonaro de agora desmente o Bolsonaro na campanha eleitoral. Mas tudo mudou, Antero. A pandemia, ela mudou a vida de todo mundo, inclusive a condução. Nayara, o Ministério da Economia era o ministério. Nayara, só que a pandemia trouxe um desajuste nas contas do mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Mas esse irracionalismo tudo mudou dos bolsonaristas é uma coisa bacana, porque eles não conseguem argumentar, né? O que eu estou dizendo é que o Bolsonaro atual está desmentindo o Bolsonaro da campanha. Tá. Se é bonito o candidato se eleger com discurso e fazer outra coisa no mandato, parabéns. Eu quero dizer que eu não sou liberal, não sou a favor do Paulo Guedes, votei em Ciro Gomes no primeiro turno, acho que o Estado tem sim que participar da economia, não acho que o Estado... Quer dizer, essa é a minha convicção pessoal. Mas eu estou analisando aqui quem é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está assim, ao vai do vento. De acordo com o venta, aponta numa direção. É isso. Eu estou me surpreendendo aqui com o lado político da nossa querida Nayara Moura. Ontem ela espezinhou o senhor aqui no programa e hoje contesta com veemência aquilo que o senhor está dizendo. Nayara ontem não é bom. Mas se eu não concordar também com a Nayara, o lado Nayara que eu não conhecia. Não, veja, Nayara, embora doce. as pesquisas nacionais mostrem que as mulheres acordaram primeiro para a questão do Bolsonaro. Quem mais deserdou o Bolsonaro até agora nas pesquisas nacionais foram as mulheres. Mas aqui a Nayara está pavimentando uma candidatura. Não, mas eu estou dizendo que ela é bolsonarista. Em 2022. Estou só fazendo uma menção à pesquisa nacional. Certo, gente, Nayara, vamos... me permite um segundo? Um segundo em tese, né? Eu gostaria de mandar um abraço, está nos assistindo, nos assiste todo dia. E um abraço, além do abraço, parabéns ao Hospital Santa Helena, que ontem inaugurou mais 10 leitos de UTI. O Marcelo está altamente sorridente. Eu falo do doutor Marcelo Sandrin. Marcelo Sandrin é uma figura humana extraordinária. Como médico, eu disse para ele que nessa pandemia ele foi um marechal de campo. Marcelo atendeu, até ontem, Marcelo tinha atendido Antero, só para o telespectador ter uma noção do que é o lado humano do médico Marcelo Sandrin. 411 infectados pela Covid. E ele mandou aqui as fotos, ó. E é uma ala isolada, muito bem feita. Maravilhoso. A gente tem aqui as fotos, vamos colocar algumas? Olha, tem o Marcelo Sandrin e o Ricardo Saad, que faz parte também da direção do Hospital Santa Helena. Mas o Ricardo um pouco mais afastado agora. Porque o Marcelo... O Marcelo, se você passar 5h30 da manhã, quando a gente vem para cá, você passa em frente à clínica, ali tem uma fila lá fora, na clínica do Marcelo. O Marcelo Sandrin é do bem, né? Ele só faz bem. Só faz bem. Então, dizer para o meu querido amigo Marcelo Sandrin que nada disso é o acaso. Isso aí é coisa de trabalho e de confiança. Mas eu quero aproveitar... E a Unimed, isso aí em parceria com a Unimed. Eu quero aproveitar esse parênteses das parabenizações e eu não posso deixar de cumprimentar uma das grandes alegrias da minha vida. Hoje é aniversário de Antero Vasconcelos Torres Paz de Barros. Meu netinho de 2 anos de idade. Parabéns, Anterinho. Felicidades. Vovô está feliz da vida. E nome bonito, né? Antero, é nome de príncipe. Fala todo o nome todo. Antero Vasconcelos Torres Paz de Barros. É filho de Tiago e de Elisa. Pai é espetacular, é meu filho. Elisa é uma mãe fantástica. É a mamãe do Antero
E agora, há 20 dias, a mãe do Zé Eduardo. Por causa da pandemia, vovô não vai estar lá. Né? Você não viu? Não vou. Mas vai pelo FaceTime. Estou fazendo tudo aí pelo FaceTime. Eu não posso estar lá porque o menino tem 18 meses, 18 dias de nascido, José Eduardo, Dudu, né? E o Antero a gente manda os parabéns pela internet, pelo vídeo, grava vídeo, manda para ele, enfim, é isso. Eu acho que recebo de todos nós aqui no telespectador vibrações positivas nesse aniversário. A gente vai para o intervalo, na volta tem participação, tem muita mulherada participando aí, Olha. porque mulher gosta de falar de política. A mulher gosta de falar de qualquer coisa. Pois é, vamos lá. Mulher tem coceira na língua. Vamos para o intervalo e na volta tem mais a notícia de frente. Lugar de mulher é onde ela quer estar.